Boa tarde a todos. Senhor presidente Marçal Filho, senhora coordenadora e autora da PEC 90, deputada Luísa Erundina, senhor Mário Miranda, deputado relator da PEC, cumprimentar a senhora Leia Marques, compondo também conosco essa mesa, cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes, o deputado Edson Thomas, o deputado Orlando Bossoni, uma alegria tê-los aqui conosco, participando dessa discussão importante para o futuro do nosso país. Cumprimentar os representantes do Movimento Passe Livre aqui presentes, que têm feito um trabalho importantíssimo no nosso país e, através de vocês, nós temos visto que esse tema tem conseguido um novo status no rol de prioridades do nosso país. Cumprimentar o vereador e presidente da Câmara do município de Agudos, Auro Taviani, que foi uma das peças fundamentais para que a tarifa zero se tornasse realidade no nosso município já há 10 anos. Cumprimentar os demais presentes, Gregório, demais amigos que eu vejo aqui nessa plateia. E, rapidamente, fazer um breve relato da importância que a implantação do transporte gratuito teve no processo de desenvolvimento do nosso município. Agudos é uma cidade de 40 mil habitantes, localizada no interior de São Paulo, com vocação mista entre industrial e agrícola, que possui grandes empresas de porte médio também, devido à sua extensão territorial, possui um grande número de produtores rurais, e que há poucos anos vivia uma triste realidade. A cidade tinha inúmeros problemas sociais, a cidade sofria com a falta de autoestima que os habitantes dela tinham em relação ao município. A cidade sofria com problemas urbanos como coleta de lixo, problemas com a falta de empregos, problemas outros existentes em centros afastados das capitais do nosso país. E após a implantação do Passe Livre, nós pudemos observar que houve uma cadeia virtuosa funcionando e se movendo em nosso município. Tudo começou no ano de 2000, quando nas eleições municipais, o grupo político do qual o ex-prefeito Carlos Ottaviani, que também é da minha família, que é meu tio, alçou a proposta de, se eleito fosse, implantar a tarifa zero em Agudos. E o Carlos, o Auro, que é vereador e também compunha um grupo desde aquela época, e os demais membros foram taxados de loucos, de pessoas que estavam prometendo algo que não haveria condições de ser cumprido. E dentro daquela dificuldade toda, eles permaneceram firmes com a proposta, porque sabiam que seria um meio de ajudar as pessoas da cidade que estavam enquadrados numa faixa de pobreza acentuada, comparados a níveis do nosso país, e enfrentando esses comentários maldosos que vieram de todas as naturezas e a própria oposição que os atacavam, dizendo que era um sonho megalomaníaco. Eles permaneceram com a proposta até o final, por uma margem bastante apertada, venceram as eleições, tomaram posse em 2001 e 2 anos depois implantaram o serviço com bastante dificuldade, fazendo um trabalho de contenção de despesas e redução de gastos, que foram desde redução com gastos de telefonia, com combustíveis, mas que principalmente teve o seu ponto alto e a sua verdadeira viabilização com a redução drástica dos cargos de confiança que existiam na cidade em números muito expressivos. Então, eles foram reduzidos em cerca de 70%. Com essas medidas, eles conseguiram, à época, em 2003, implantar a tarifa zero, implantar o transporte coletivo gratuito. Na época, com 8 ônibus, eram cerca de 4 mil passageiros dia que usavam o serviço. Até então era realizado por uma empresa particular, aliás, uma empresa que dificilmente conseguia cumprir os seus itinerários até o final. Os ônibus estavam em situações ruins, frota sucateada, a população pagava e não tinha um bom serviço.
Então eles conseguiram com bastante dinamismo e eficácia implantar o serviço, atender a população e mostrar que era assim possível cumprir aquilo que eles haviam se comprometido perante a população. Hoje, 10 anos se passaram e podemos observar que a realidade da cidade é bastante diferente, motivados pelos ônibus e por N outros fatores importantes. Vimos que o comércio da cidade ressurgiu. O município tinha em suas ruas principais de vocação comercial portas fechadas, um comércio bastante enfraquecido. Tínhamos um número muito acentuado de pessoas desempregadas e graças a essa possibilidade do deslocamento gratuito de bairros ao centro, de centro aos bairros, de bairros a bairros, nós pudemos observar que, além do auxílio social fundamental que a proposta teve na cidade, por proporcionar uma economia expressiva aos cidadãos, porque numa cidade como Agudos, passagem hoje custaria ao mínimo R$2. O cidadão ir e voltar uma vez por dia são R$4 de economia. No mês a conta chega a 120, uma casa onde moram 4 pessoas são 480, enfim, são um número aqui que chega a mais de meio salário mínimo por mês que nós podemos proporcionar de economia. E além desse importante alcance social que a proposta teve, nós observamos também essa participação eficiente e decisiva no crescimento econômico do município. Com os deslocamentos, nós pudemos verificar que foi viabilizado um crescimento importante no comércio da cidade. As pessoas podiam e podem sair de suas casas nas regiões mais distantes do centro, ir até os eixos comerciais e fazer as suas compras. O setor de serviços também foi potencializado, aquele profissional liberal. O eletricista, por exemplo, ele vai de forma gratuita até o seu serviço, a pessoa que faz costuras, faz as suas entregas também sem custo algum. E, além disso, a indústria também foi beneficiada e se expandiu. Temos em Agudos grandes indústrias que, motivados por este serviço, ampliaram suas produções. Outras empresas de médio porte, de porte pequeno, vieram e se instalaram na cidade, porque não tinham mais o gasto com vale transporte, e tivemos resultados bastante satisfatórios em todos os sentidos com a implantação do passe livre. Hoje tivemos um aumento significativo no número de usuários, eram 4.000, hoje nós temos 9.000 usuários por dia que usam do serviço. A cidade tem uma nova cara, as pessoas têm hoje orgulho em dizerem que moram na cidade de Agudos, em dizerem que residem ali, pela mudança que a cidade obteve. Então, sem dúvida alguma e sem medo de errar, eu sei que da implantação do serviço, o Auro, o Carlos tiveram como meta proporcionar um serviço de qualidade e sem custo para o cidadão, que já tem uma carga tributária altíssima, e foi uma maneira de minimizar esses efeitos dos tributos e das despesas geradas para as famílias brasileiras. Mas o alcance em termos de desenvolvimento, de crescimento econômico da cidade foi muito grande. Ainda não temos condições de mensurar, aliás, poderíamos ter condições de mensurar, mas ainda não fizemos, mas certamente algum especialista em finanças e orçamento poderia notar que certamente a receita do município, o incremento verificado em termos de surgimento de novos negócios após a implantação do ônibus gratuito foi bastante grande, algo que certamente pode equivaler-se ao investimento mensal feito para a manutenção do serviço. Hoje nós temos 14 ônibus que fazem os itinerários na cidade, que transportam essas 9.000 pessoas por dia. Temos um gasto mensal de R$120 mil, que chega a uma soma de R$1.440.000 por ano, e mais R$560 mil por ano são previstos para renovação da frota, para que possamos ter ônibus em condições e prestar um serviço de qualidade
para a população. Por isso que eu chamo esse valor não de gasto, não de despesa, mas sim de investimento, porque ele foi fundamental e tornou viável uma cadeia bastante favorável e virtuosa para o nosso município. Após os movimentos, né, após o país direcionar seu foco ao passe livre, nós recebemos veículos de comunicação de todo o país e até de outros países para cobrirem o serviço que é oferecido no município e, de certa forma, é importante para a visibilidade da cidade também. Mas nós, do município de Agudos e também as outras cidades que já oferecem esse serviço no país, que se não me engano são mais 2 ou 3, sofremos bastante com a manutenção do passe livre, porque não temos isenções, pagamos o preço inteiro dos ônibus, pagamos os valores fechados dos combustíveis, das peças. Então é importante que nós continuemos unidos, continuemos juntos, apoiando essa aprovação da proposta de emenda constitucional 90, que transforma o serviço em direito social, porque só assim nós teremos condições, deputada, de políticas públicas surgirem, de novos incentivos serem criados para os municípios e para os estados que irão, que desejem fazer a implantação do passe livre em suas circunscrições. Dizer que nós acreditamos no passe livre, independente do tamanho da cidade. Agudos é um município de proporções medianas, que tem uma arrecadação não vultuosa, apesar de ter sim grandes empresas que produzem bastante ICMS ao estado de São Paulo, que se beneficia bastante do município. Os recursos que retornam são proporcionais, demais 20 variantes que compõem nosso valor adicionado, e sem dúvida alguma, os municípios maiores, nas grandes capitais, o número de passageiros é milhões de vezes maior, mas o orçamento também é na mesma proporção maior, e é por isso que nós acreditamos ser possível sim a implantação do passe livre, da tarifa zero, em todos os municípios do país, independente do tamanho, até porque existem já experiências em outros países, cidades de portes consideráveis, que adotaram essa política e tem funcionado bem. Deputado Marçal Filho, essas eram minhas considerações. Coloco à disposição de todos vocês aqui da mesa, todos vocês presentes. Aproveito para convidá-los a conhecerem o município de Agudos. Nós temos trazido essas boas referências nas oportunidades que nós temos de falar da nossa cidade, uma cidade que está em amplo desenvolvimento, crescendo bastante, mas que tem sim problemas a serem resolvidos, que tem diversas dificuldades também que nós temos enfrentado, mas que com bastante trabalho, com perseverança, nós temos conseguido atender de forma primordial o cidadão e principalmente quem mais precisa. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e uma ótima sequência de trabalho.